Covid-19, uma atualização para clínicos. Eu sou Samir Schneider, professor do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Pelotas, e essa apresentação é introdutória, mas abrangente. A Covid está expondo a importância dos conhecimentos e habilidades para coletar a história clínica e para examinar adequadamente os pacientes. Antes da pandemia, os exames complementares estavam substituindo a boa semiologia sem resistência. Do ponto de vista de efetividade, a tecnologia leva vantagem de forma absoluta e inquestionável. Agora, que é complicado retirar os pacientes das enfermarias de isolamento, o livro da doutora Barbara Bates volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Então, lembrando que a clínica, que o inclinar-se para examinar vem antes do medicare da medicina, vamos para a nossa apresentação. Essa apresentação está estruturada no capítulo do UpToDate intitulado Doença do Coronavírus 2019 Covid-19, Epidemiologia, Virologia, Características Clínicas, Diagnóstico e Prevenção, atualizado em 15 de maio de 2020. Nós acreditamos que, apoiados nos ombros de gigantes, podemos enxergar mais longe. Seguirei a mesma estrutura do UpToDate. São 8 itens. Tratamento não será abordado. Introdução. Wuhan, uma cidade populosa da China, dezembro de 2019, aqui começou. Uma pneumonia estranha que se espalhou para o mundo em 2 ou 3 meses. Essa doença é causada por um vírus, um coronavírus, por causa dessa coroa de pontas de revestimento. O nome dele atualmente é SARS-CoV-2, coronavírus número 2, causador da síndrome respiratória aguda grave, do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome. E essa é a doença que ele causa, a Covid-19. Doença do coronavírus do ano de 2019. Definidas as palavras, vamos estudar um pouco melhor o vírus. Grato ao Dr. Jorge Scovides pela colaboração nessa parte da apresentação. Coronavírus de perto. Esta microfotografia eletrônica mostra partículas do coronavírus. Os pesquisadores isolaram essas partículas virais da primeira pessoa nos Estados Unidos que foi infectada. A proteína spike, se ligando ao receptor da enzima conversora da angiotensina 2 e sendo ativada pela proteína TMPRSS2, vai saber, né? Presente nas células pulmonares, para iniciar o processo de infecção, e vai, assim, liberando o seu material genético dentro da célula. É um vírus de RNA com fita simples de sentido positivo. Os coronavírus são antigos conhecidos da ciência. Sabe-se que podem infectar mamíferos, aves e répteis. A possibilidade de infecção humana é reconhecida desde a década de 60. Então, voltando ao segundo grau. Com muito prazer, esse é o RNA de fita simples com sentido positivo. Do estudo sobre o vírus, agora vamos entender os fenômenos do ponto de vista de populações. Então, como o vírus está distribuído no planeta? Epi, sobre. Demos, pessoas. Logos, estudo. Epidemiologos, estudando as pessoas do ponto de vista de populações. Epidemiologia. Esta é, ou era,
a epidemiologia da Covid-19 em 23 de maio de 2020. 5 milhões de casos confirmados, 340 mil pessoas mortas no mundo, quase a população da cidade de Pelotas. Provavelmente, quando o colega estiver assistindo, esse número já tenha ultrapassado os 400 mil. Em relação à distribuição, uma das questões mais importantes observadas até agora é a transmissão em surtos, onde há aglomerações de pessoas, como nos lares para idosos ou nos abrigos para moradores de rua. Então, vamos entender um pouco melhor a questão da transmissão do vírus. Diretamente de pessoa a pessoa. Quais são as rotas de transmissão? Pensa-se que ocorra principalmente através de gotículas respiratórias, assemelhando-se à propagação da gripe. Com a transmissão de gotículas, o vírus liberado nas secreções respiratórias quando uma pessoa com infecção tosse, espirra ou fala, pode infectar outras pessoas se entrar em contato direto com as membranas mucosas. A infecção também pode ocorrer se uma pessoa tocar uma superfície infectada e depois tocar nos olhos, nariz ou boca. Gotículas normalmente não viajam mais do que 2 metros e não permanecem no ar. Para gotículas, esse nível de precaução é provavelmente suficiente. Mas e para procedimentos que gerem aerossol? Um aerossol é uma suspensão de pequenas partículas sólidas ou líquidas no ar. Exemplos de aerossóis naturais são nevoeiro, neblina, a nossa cerração. Fumaça e poluição também são aerossóis. Os núcleos de gotículas transportadas pelo ar são partículas de secreções respiratórias com menos que 5 microns. Então, melhor, 5 micra. Os núcleos de gotículas podem permanecer suspensos no ar por períodos prolongados e, portanto, poderiam ser uma fonte de exposição inalatória para indivíduos suscetíveis. Se, sob condições naturais, o SARS-CoV-2 pode ser transmitido através da via aérea, ou seja, por núcleos de gotículas que permaneçam no ar ao longo do tempo e da distância, tem sido um assunto controverso. Refletindo a incerteza atual em relação aos mecanismos de transmissão, as recomendações sobre precauções de transmissão pelo ar, isolamento aéreo, no ambiente de saúde, variam de acordo com o local. Universalmente, são recomendadas precauções de transmissão pelo ar quando são executados procedimentos geradores de aerossóis. Imagem dos equipamentos de proteção individual, EPIs, propostos para os profissionais da saúde. Então, as medidas de precaução para a transmissão de doenças pelo ar sempre foram importantes. Por exemplo, no caso de pacientes com tuberculose bacilífera, com sarampo, com varicela ou com síndrome respiratória aguda grave SARS. O uso de quartos com pressão negativa, as portas fechadas para o exterior e a esquematização para retirar o paciente quando precisa de algum exame fora do isolamento aéreo sempre foram reconhecidas e atualmente são muito importantes, especialmente durante procedimentos que possam gerar aerossol, como a intubação endotraqueal. E quanto à disseminação? Taxa reprodutiva básica, ou, melhor, número reprodutivo básico, o famoso R0.
é uma medida do número de infecções produzidas, em média, por um indivíduo infectado nos estágios iniciais de uma epidemia, quando praticamente todos os contatos são suscetíveis, conforme Dicionário de Epidemiologia, editado pelo Dr. Miquel Porta, publicado em 2014. O intervalo durante o qual um indivíduo com Covid-19 é infeccioso é incerto. Parece que o SARS-CoV-2 pode ser transmitido antes do desenvolvimento dos sintomas e durante o curso da doença. No entanto, a maioria dos dados que informam esse problema são de estudos que avaliam a detecção de RNA viral a partir de amostras respiratórias e outras. E a detecção do RNA viral não indica necessariamente a presença do vírus. E sobre o risco de transmissão? A professora Covid. Lições duras. O óbvio precisa ser repetido. Parece uma futilidade, mas lembro sempre do meu mestre, Dr. Charlie Camargo, quando vejo os repórteres falando: pertence ou não pertence ao grupo de risco? Grupo de risco para quê? As pessoas estão confundindo risco de contrair a doença com risco de desenvolver a forma grave da doença, e as consequências dessas confusões poderiam até ser cômicas, se não fossem trágicas. Nas famílias, o risco de uma pessoa infectada transmitir a doença pode chegar a 10%. São os chamados clusters, os agrupamentos onde o risco de transmissão aumenta muito. Outros clusters de casos têm sido reportados. E cluster é uma palavra-chave na transmissão dessa doença. Os agrupamentos ou conglomerados são altamente arriscados. Vejam isso. 2 pessoas morreram de Covid-19 e 45 adoeceram depois do ensaio de um coral, onde compareceram 60 pessoas, em 10 de março, no estado de Washington. O risco de transmissão, quando o contato é mais indireto, por exemplo, passar alguém com infecção na rua, lidar com objetos que antes foram manejados por alguém com infecção, não está bem estabelecido e provavelmente é baixo. Bem, mas e em relação à contaminação ambiental? O que é importante saber? O vírus presente em superfícies contaminadas pode ser outra fonte de infecção se indivíduos suscetíveis tocarem essas superfícies e depois transferirem o vírus infeccioso para as mucosas da boca, olhos ou nariz. A frequência e a importância relativa desse tipo de transmissão permanecem incertas. Pode ser mais provável que seja uma fonte potencial de infecção em locais onde há forte contaminação viral, por exemplo, na casa de um indivíduo infectado ou em locais de assistência médica. É possível que o vírus permaneça viável por até uma semana, mas o etanol 70% o inativa em 1 minuto. Em relação aos animais, gatos podem transmitir a forma sintomática da doença. Perdão, desculpe. De novo, eu estou fazendo uma acusação injusta aos gatinhos. Os gatos podem adquirir a forma sintomática da doença. Cachorros podem se infectar. Porcos e frangos não são suscetíveis. Dada a incerteza sobre o risco de transmissão e a aparente susceptibilidade de alguns animais à infecção por SARS-CoV-2, o CDC dos Estados Unidos recomenda que
Os animais de estimação sejam mantidos longe de outros animais ou de pessoas de fora da casa. E que pessoas com Covid-19 confirmado ou suspeito tentem evitar o contato próximo com os animais domésticos, como deveriam com os membros humanos da família, durante o período de auto-isolamento. Não houve relatos de animais domésticos transmitindo infecção por SARS-CoV-2 a humanos. E a história da reinfecção? Fake, provavelmente, mas vamos entender melhor. Alguns estudos relataram testes de RT-PCR positivos para SARS-CoV-2 em pacientes com Covid-19 confirmado por laboratório após melhora clínica e resultados negativos em 2 testes consecutivos. No entanto, esses testes positivos ocorreram logo após os testes negativos, não foram associados ao agravamento dos sintomas e podem não representar vírus infeccioso e provavelmente não refletem infecção. E agora, o quadro clínico. Vamos começar pelo período de incubação. O Dr. Jorge já comentou, então, resumindo, 2 pontos. O período de incubação pode ir a até 14 dias, sendo que a maioria manifestará sintomas em 4 ou 5 dias. Dentro do quadro clínico, uma palavra sobre o espectro de gravidade. Em relação à gravidade, a doença costuma ser leve, pode ser grave necessitando de internação e pode precisar de UTI e ventilação mecânica em 5% dos casos. Na China, a proporção entre os casos fatais e os casos confirmados, a taxa de letalidade, foi reportada em 1,4. Além disso, a proporção de casos fatais varia de região para região por vários motivos. Por exemplo, a taxa de letalidade na Itália foi superior à da Coreia do Sul, talvez em função da média de idade maior na população europeia. No Rio Grande do Sul, a partir do estudo de base populacional da UFPEL, pôde-se estimar 7 casos comunitários assintomáticos para cada caso oficialmente confirmado de Covid. Por um lado, essa informação evidenciou que existem muito mais casos do que apenas os confirmados nas estatísticas oficiais, as quais seriam apenas a ponta do iceberg. Por outro lado, em relação à letalidade, casos fatais sobre total de casos, com o aumento no número de casos no denominador, o estudo revela uma letalidade de 0,33%. Menor, é claro. Então, em relação ao espectro de gravidade, vamos estudar inicialmente os fatores de risco e, a seguir, o impacto da idade. A doença grave pode ocorrer em indivíduos saudáveis de qualquer idade, mas ocorre predominantemente em adultos com idade avançada ou comorbidades médicas subjacentes. Dentre os fatores associados com a forma mais grave da doença, veremos os fatores clínicos primeiro e os fatores laboratoriais a seguir. Fatores de risco para a forma grave da Covid-19. Não são fatores de risco para adquirir e nem para transmitir a doença. Idade acima de 65 anos, doença pulmonar pré-existente, doença renal crônica, diabetes mellitus e
história de hipertensão, doença cardiovascular, obesidade, uso de tratamentos biológicos, história de transplante ou uso de imunossupressores, e HIV com contagem de CD4 menor do que 200 por microlitro. Já em relação aos exames de laboratório, que podem estar associados com uma evolução mais grave, dedímeros aumentando e linfócitos diminuindo são indicadores de piora do quadro. A proteína C reativa, não confundir com o teste molecular RT-PCR do RNA viral. O LDL, a troponina, a ferritina, que é um marcador inflamatório, CPK, podem estar aumentados nos quadros mais graves, assim como os triglicerídeos séricos, que não estão descritos nesta tabela. E qual o impacto da idade no espectro de gravidade da doença? Fundo amarelo, porque aqui está uma informação importante da Covid-19. Indivíduos de qualquer idade podem adquirir infecção por coronavírus 2 com síndrome respiratória aguda grave, embora adultos de meia idade sejam mais comumente afetados e adultos mais velhos tenham maior probabilidade de ter doença grave. E qual a importância das pessoas com infecção assintomática? Então, existem casos assintomáticos, mas não sabemos exatamente qual a proporção. No navio de cruzeiro Princesa Diamante, em tradução livre, 20% dos casos confirmados permaneceram assintomáticos. Entretanto, em Nova York, 90% das parturientes que chegavam na maternidade e que confirmavam positivas estavam absolutamente assintomáticas. Não se sabe quantos realmente permanecem assintomáticos durante todo o curso da evolução, mas sabe-se que, mesmo pacientes assintomáticos, podem apresentar alterações na tomografia e podem também apresentar febre baixa. Vamos então estudar a apresentação clínica inicial mais comum da COVID. Fundo amarelo, porque essa é uma das partes mais importantes do nosso estudo. Dentro das apresentações clínicas, a apresentação inicial da COVID-19. A pneumonia parece ser a manifestação grave de infecção mais frequente, caracterizada principalmente por febre, tosse, dispneia e infiltrados bilaterais na imagem de tórax. No entanto, outras características, incluindo sintomas do trato respiratório superior, mialgias, diarreia e distúrbios do olfato ou do paladar, também são comuns. Ainda não existem características clínicas específicas que possam distinguir de forma confiável a COVID-19 de outras infecções respiratórias virais, embora o desenvolvimento de dispneia vários dias após o início dos sintomas seja sugestivo. Por um lado, para os pacientes internados, na maioria das vezes, 90 ou 99% das vezes, teremos febre, fadiga, tosse seca, anorexia, mialgias, dispneia, expectoração em 27%, mas, no caso dos pacientes da comunidade, a terceira fase do estudo EpiCovid da epidemiologia da UFPEL revelou que, na maioria das vezes, a febre alta não é a manifestação inicial. E isso é muito importante. Alguns pacientes iniciam com um quadro gripal inespecífico, dor de garganta, cansaço, dores no corpo. E esse é um dado importante neste momento. Alguns podem apresentar anosmia ou disgeusia como manifestação inicial. Vejam bem, a apresentação inicial pode ser enganadora. Mesmo em tempos de pandemia, nem todo mundo que tem febre tem Covid. Muito cuidado!
para não deixar uma pielonefrite sem antibiótico. Como nós, em geral, não entendemos muito de animais, eu achei melhor desenhar a analogia. É assim: o tracejado azul indica os casos de Covid com febre. São os bichinhos estranhos, que não sabemos bem o que é. As hipóteses diagnósticas mais citadas foram filhotes de morcego, guaxinins ou de urso-panda. Acima, indicado pela seta vermelha, temos um filhote de felino, animal conhecido no nosso meio, que representa uma pielonefrite, doença conhecida no nosso meio, que também provoca febre e que, em geral, não tratamos, nem com cloroquina e muito menos com sequência rápida de intubação. Portanto, para ficar bem claro, em relação às manifestações clínicas, especialmente a apresentação inicial, a presença de febre deve ser bem avaliada. E a sua ausência também. Por isso, o clínico precisa lembrar que, no momento da apresentação, nem todo mundo com Covid tem febre. Além do que, a própria compreensão da doença vai evoluindo. Os primeiros estudos na China não descreviam anosmia ou alterações no paladar, mas, na Itália, 64% dos pacientes relataram esse sintoma. Diarreia, náuseas e vômitos, dor abdominal, dor de garganta, cefaleia, rinorreia, conjuntivite e algumas manifestações dermatológicas também têm sido descritas. Urticária, livedo reticulares, nódulos vermelho arroxeados nas extremidades digitais. A imagem à esquerda, enviada pelo próprio paciente de 39 anos, que positivou para a Covid, mostra algumas lesões que lembram o eritema pérneo nos dedos dos pés, que, segundo o paciente, eram dolorosas e duraram em torno de uma semana. À direita, livedo reticular, descrito em 6% dos casos que apresentaram manifestações cutâneas e que tem sido associado com um prognóstico pior. Esta fotografia do jornal espanhol El País, citando a Academia Espanhola de Dermatologia. E como costuma evoluir a doença e quais as complicações mais frequentes em adultos? Assim que, do ponto de vista evolutivo, pode-se observar, em relação ao tempo, desde o início dos sintomas até a internação, uma mediana de 7 dias. Tudo aqui está em mediana, sendo a mediana para o início da dispneia de 5 dias. Para o desenvolvimento de síndrome respiratória aguda grave e para a instituição de ventilação mecânica, a mediana foi de 8 dias. Já o tempo para a recuperação quando a doença é leve costuma ser de 2 semanas e de 1 mês e meio quando é grave. Por falar em doença grave, quais são as complicações mais frequentes? Arritmias cardíacas, 17%. Lesão cardíaca aguda, em 7%. Choque, em 9%. Os doentes também podem apresentar síndrome de Guillain-Barré ou complicações tromboembólicas e costumam apresentar uma doença inflamatória muito exuberante. Em relação aos achados de imagem, sobre a radiografia e sobre a tomografia computadorizada de tórax, radiografia de tórax pode ser normal no início. Poderá apresentar alterações em até 20% dos casos e costuma piorar com pico no 11º dia do início do quadro. Na imagem, homem, 85 anos, dispneia piorando, linfopênico. A radiografia de tórax na internação apresenta áreas de consolidações simétricas, bilaterais, com infiltrado perihilar
e borramento da borda cardíaca esquerda. Em época de pandemia, o aspecto é altamente sugestivo da Covid-19. A tomografia computadorizada é mais sensível que a radiografia, mas nenhum achado é absoluto. As alterações na TC podem preceder a clínica e são mais graves no 10º dia. Na imagem, a TC de tórax de um homem de 44 anos com Covid-19, à esquerda na internação e no lado direito o controle 3 dias depois, mostrando piora do quadro. As imagens mostram o padrão mais frequentemente descrito: numerosas opacidades em vidro fosco, multifocais, bilaterais, envolvendo vários lobos pulmonares, com distribuição predominantemente periférica no parênquima e um pouco mais extensas nas regiões posteriores dos lobos inferiores. Para encerrar, o estudo do quadro clínico da COVID fica uma dica. O New England montou casos clínicos interativos e disponibilizou na internet gratuitamente no dia 19 de maio de 2020. E assim termina a parte sobre a apresentação clínica. Agora, uma palavra sobre diagnóstico. Grato ao Dr. Gibran Eizeric pela colaboração nessa parte da apresentação. A possibilidade de Covid-19 deve ser considerada em todo paciente que se apresente com febre de instalação recente e ou sintomas respiratórios como tosse e dispneia, assim como naqueles pacientes com doenças respiratórias sem causa definida aparente. Como esta apresentação pode ser comum a uma série de doenças virais, a suspeita de Covid-19 ganha força naqueles pacientes que estiveram em visita a locais com transmissão comunitária bem documentada, bem como naqueles que estiveram em contato próximo, sem uso de equipamentos de proteção adequados, com pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo SARS-CoV-2. Aqueles pacientes que não apresentam sinais ou sintomas de emergência deveriam primeiro ligar para o médico ou para um número credenciado antes de se dirigirem ao serviço de saúde. Passamos agora para o diagnóstico microbiológico. Neste contexto, existem 2 tipos principais de testes: testes moleculares ou de biologia molecular, representados pelo RT-PCR, que é a sigla em inglês, né, do Reverse Transcriptase Protein Chain Reaction, que identificam o RNA viral em amostras biológicas, usualmente de oro e nasofaringe, que se prestam basicamente para a identificação de indivíduos com partículas virais infectantes, sintomáticos ou não. Testes como esse teriam o papel de nortear políticas de orientação de isolamento em pessoas com resultados positivos, por exemplo. É importante destacar, contudo, que apesar de valores de especificidade acima de 90%, em diversos estudos, as taxas de falso negativos nos testes de biologia molecular chegaram a valores de até 30%, o que limita sua sensibilidade. Testes imunológicos, representados mais frequentemente pela detecção de IgM, IgG e IgA, contra o SARS-CoV-2, cujo papel principal seria identificar pessoas que já tiveram contato com o vírus, de modo a formarem anticorpos específicos. Destaca-se que esses anticorpos têm mediana de tempo de detecção de 20 dias após o início dos sintomas e que ainda não está claro se conferem imunidade protetora contra a
infecção. Agora, uma palavra sobre manejo e prevenção, sem abordar o tratamento especificamente, que é assunto para outra apresentação. Muito agradecido ao meu colega e amigo, pediatra Dr. Daniel Davis, pela orientação e pelo preparo dos slides. Como conduzir nossos casos? O manejo domiciliar é apropriado para pacientes com infecção leve, por exemplo, febre, tosse ou mialgias, sem dispneia, ou infecção assintomática. O manejo desses pacientes deve se concentrar na prevenção da transmissão a outros e no monitoramento da deterioração clínica, o que deve levar à hospitalização. O atendimento adequado de pacientes que justificam a hospitalização consiste no controle da infecção e os cuidados de suporte, incluindo oxigenação e suporte ventilatório. Em locais onde a transmissão pela comunidade é generalizada, são necessárias estratégias preventivas para todos os indivíduos em um ambiente de assistência médica para reduzir as exposições potenciais. Se a transmissão da comunidade do SARS-CoV-2 estiver presente, os residentes devem ser encorajados a praticar o distanciamento físico, tá? Ou distanciamento social, ficando em casa o máximo possível e mantendo 2 metros de distância uns dos outros quando tiver que sair de casa. Em particular, os indivíduos devem evitar multidões e contato próximo com indivíduos doentes. Então, na comunidade, fique em casa, mas se precisar mesmo sair, use máscaras. Máscaras caseiras. Não use máscaras profissionais, médicas. Elas farão falta para os profissionais. E as máscaras caseiras são efetivas para reduzir o risco de contaminar outras pessoas. Você continua tendo que se manter distante das outras pessoas, como na mensagem da moça. Esse vídeo do New England é ótimo para explicar e demonstrar como deve ser feita a higiene das mãos. Lembre-se, o ideal é lavar bem com água e sabão, porque o sabão desmancha a camada lipídica de proteção do vírus. Lembro do meu preceptor na interna do Conceição, Dr. Hermes Berger, que sempre demonstrava a técnica correta de lavar as mãos. Em 1989. Seriedade a gente nunca deveria esquecer. Se não der para lavar as mãos com água e sabão, até ficarem bem limpas, use álcool gel. E lembrem-se, as 2 melhores estratégias para acabar com esse vírus são distanciamento físico e inteligência. Quanto mais usarmos nossa criatividade e nossa razão, menos vamos precisar usar isso. O hospital, com os EPIs, com as intubações, com a dor e com as mortes. Além disso, as seguintes medidas gerais são recomendadas para reduzir a transmissão da infecção. Higiene respiratória, por exemplo, cobrir o rosto ao tossir ou espirrar com o cotovelo. Tá? A Academia Americana de Oftalmologia sugere que as pessoas não usem lentes de contato, porque faz as pessoas tocarem seus olhos com mais frequência, e limpar e desinfetar objetos e superfícies que são frequentemente tocados. Nas áreas em que o SARS-CoV-2 é predominante, todos os residentes devem ser incentivados a ficar alertas para o sintoma e praticar o distanciamento físico, ficando em casa o máximo possível e mantendo 2 metros de distância dos outros quando precisam sair de casa. Tem-se preferido a expressão distanciamento físico, porque a ideia é aproximar as pessoas pela internet,
permitindo o convívio social através dos recursos de videoconferências e outros. Recomendações para aqueles que retornam de viagens internacionais e aqueles que tiveram contato próximo com um paciente com suspeita ou confirmação de Covid-19, inclusive durante as 48 horas anteriores a esse paciente desenvolver sintomas. Se iniciarem manifestações clínicas, devem continuar em casa, longe de outros membros da família e contatar seus médicos. Profilaxia pós-exposição, uma estratégia em desenvolvimento. Profissionais expostos que adquiriram e que se recuperaram com níveis sorológicos a serem definidos de anticorpo IgG podem estar imunes e em condições de atuar de forma segura. As vacinas, já que estão sendo desenvolvidas, onde talvez a mais promissora seja a de RNA, que induz as células da pessoa a produzir a proteína S de spike do vírus e, consequentemente, o sistema imunológico produz anticorpos contra as spikes virais. O futuro está aí. Agora, uma palavra sobre situações especiais. Nossa gratidão ao estudante Eric de Freitas, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, pela contribuição nesta parte da apresentação. Para as situações especiais de gestantes e crianças, o UpToDate criou capítulos específicos para aprofundar esses assuntos, mas a situação especial de escassez de testes será descrita de forma objetiva aqui. O problema dos testes é que eles não são baratos. E mesmo que a limitação não seja econômica, há uma limitação de tempo para disponibilizar testes para todo mundo que precisaria ser testado, mesmo nos países desenvolvidos. As sociedades mais organizadas estão definindo critérios claros para indicar a testagem de pacientes prioritários em determinadas situações. Entretanto, pode haver um paciente que seria necessário o teste, mas ele não esteja disponível. Nestes casos, a orientação é probabilística. Mesmo nos Estados Unidos, se o clínico estiver atendendo um paciente com um quadro compatível com Covid em uma cidade com transmissão comunitária da doença e não encontrar nenhuma outra explicação para os sinais e sintomas, é razoável orientá-lo a manter autoisolamento em sua residência e comunicar o surgimento de dispneia ou de qualquer outra piora clínica. Nesta apresentação, foram revisados aspectos relevantes da Covid-19 para os clínicos. Esse diagnóstico deve ser considerado principalmente em pacientes com febre e ou sintomas do trato respiratório que residem ou que viajaram para áreas com transmissão comunitária ou que tiveram contato próximo recente com um caso confirmado ou suspeito de Covid-19. Os médicos também deveriam estar cientes da possibilidade de Covid-19 em pacientes com doença respiratória grave, quando nenhuma outra etiologia puder ser identificada. Em relação à terapêutica, o colega é convidado a se manter atualizado nos capítulos específicos do UpToDate e nas próprias publicações originais, tendo em vista a dinâmica da ciência no momento atual. Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui minha homenagem a todos os colegas da saúde, sejam enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas ou médicos que estão defendendo a linha de frente. E gostaria de lembrar que os nossos heróis não têm superpoderes. Eles precisam da nossa colaboração. Higiene das mãos, distanciamento físico e uso rigoroso das máscaras é o mínimo que podemos lhe oferecer nesse momento crítico. Encerrando,
Estamos com 45 minutos de gravação. Essa apresentação sobre a Covid-19 foi elaborada por clínicos, para clínicos, uma iniciativa do Laboratório de Ensino por Simulação da FAMED-UFPEL. Por que fazemos isso?